Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. Reumatocenter, centro de referência em reumatologia e terapia infusional. Muito bem, hoje no nosso Pergunte ao Doutor, alguns temas, né, algumas pautas, elas não podem jamais sair do nosso dia a dia. Né? Eu cito como exemplo, exames de próstata, né, exames de colo do útero, câncer de colo do útero, HPV, né, o câncer de mama. São temas que precisam ser falados frequentemente. E hoje nós vamos falar mais uma vez de uma pauta que nós tratamos até bem pouco tempo, que é a endometriose. Só que nós vamos tentar desmistificar, né, algumas questões relativas à endometriose. Nós temos aqui alguns dados para passar para vocês. Por exemplo, né, o Março Amarelo ganhou essa cor para servir de alerta para as mulheres, pois até 10% delas podem ser muito afetadas pela endometriose e pelo risco de negligenciar o problema. Aí, esse é o grande item da questão. É preciso chamar a atenção, pois a demora no diagnóstico pode atrasar um tratamento importante, porque a doença pode se agravar. Então, nós estamos recebendo aqui hoje a médica ginecologista Mara Vargas, do Corpo Clínico do Hospital Monte Sinai, para voltarmos a falar deste tema, aproveitando o período para ampliar a conscientização sobre este assunto. Tá? Doutora Mara, antes de mais nada, muito obrigado pela disponibilidade, um prazer conhecê-la e tê-la aqui no estúdio, tudo bem? Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de falar sobre esse assunto tão importante e que tem uma incidência tão alta nas nossas pacientes, que é a endometriose. Exatamente. Nós vamos tentar tirar alguns tabus, né? Por exemplo, a endometriose, doutora Mara, só afeta mulheres mais velhas? Não, a endometriose não afeta apenas mulheres mais velhas. Ela pode estar presente nas pacientes desde a adolescência até a menopausa, incluindo a pós-menopausa. Embora o diagnóstico seja mais comum em pacientes entre 30 e 40 anos de idade, cada vez mais se tem um diagnóstico precoce e se tem um diagnóstico de adolescentes e de mulheres mais jovens. Então, é muito importante a gente falar que a idade não é um fator que define a endometriose. Ela pode acompanhar a paciente em toda a sua jornada reprodutiva. Pois é, aí é interessante a gente analisar, porque a mulher, depois de uma determinada idade, ela começa a fazer os seus exames preventivos. Mas uma jovem, por exemplo, de 15, 16 anos, que já está numa idade reprodutiva, ela raramente procura um médico para falar, ou vai imaginar que tem endometriose. Exato. As pacientes tendem a associar essa primeira consulta com o ginecologista somente para fazer o preventivo. Exato. E isso é muito importante a gente falar e a gente alertar que não, na verdade, essa primeira consulta deve ser até antecedendo essa primeira menstruação, para que essa paciente seja acompanhada, para que seus sintomas sejam valorizados e discutidos realmente. E inclusive, minimizar os impactos ou minimizar os efeitos que essa doença vai causar ao longo da vida dela, né? Com certeza. É uma doença incurável? É uma doença incurável. Vai conviver com ela o resto da vida. A endometriose não tem cura. No entanto, quando ela é diagnosticada precocemente, a gente promove não só uma qualidade de vida para essa paciente, como também um controle, uma estabilidade dessa doença. Sei. A doença se concentra no útero, que é outra questão também que a gente ouve muito falar. Bom, a endometriose não se concentra somente no útero. Embora o útero seja frequentemente abordado pela doença, principalmente na sua região posterior, ela pode também atingir outros órgãos, como as tubas uterinas, ovários, bexiga, intestino. Em alguns casos, inclusive, órgãos que estão ou tecidos distantes ali da pelve feminina, como o músculo diafragma, entre outros. Então, a localização vai promover uma variedade de sintomas para essa paciente. Quer dizer, ela vai ramificando, seria isso? Sim. Na verdade, pode ser que surjam focos independentes dos focos iniciais. Olha. Ela pode, como existem várias teorias da origem, da gênese da endometriose, a gente tem várias possíveis abordagens. Entendo. E a endometriose sempre causa infertilidade, doutora Mara?
Não, a endometriose não sempre causa infertilidade. Estima-se que 30 a 40% das pacientes portadoras de endometriose terão alguma dificuldade para engravidar, Sim. mas a grande maioria das pacientes vão ter uma gestação espontânea com ou sem tratamento. Entendo. É importante a gente falar que o tratamento, a gente promove uma chance de concepção grande para essa paciente também, quando ela tem indicação. O fato de engravidar, ter filhos, pode prevenir o surgimento da endometriose ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Na verdade, o estado de gestação da gravidez pode controlar ou prevenir de certa forma, Sim. que a paciente vai estar sem as alterações hormonais que podem piorar os sintomas da endometriose. Mas a gente não tem essa definição tão elaborada. Entendo. As dores, porque dizem que são dores muito fortes, né? Sim, Isso é um sim. fato. É um sinal de que deve procurar o médico para fazer exames. E já é também um sinal para o médico desconfiar de endometriose. Agora, essas dores podem ser confundidas, por exemplo, com cólica menstrual, porque tem mulheres que têm cólicas menstruais assim absurdas e ficam, às vezes, até prostradas, né? Não é verdade? Com certeza. Eu acredito que essa cólica menstrual é o grande desafio no diagnóstico da endometriose. A gente tem que desmistificar isso e considerar que a cólica menstrual intensa nunca é normal. A cólica menstrual que incapacita a paciente, que atrapalha a sua qualidade de vida, a gente está falando de mulheres em idade reprodutiva. Então, ela está em plena atividade laboral, no trabalho. E muitas vezes essa cólica interfere no seu dia a dia, interfere no trabalho, interfere nos relacionamentos. Então, a gente não pode considerar essa cólica menstrual intensa como normal e deve ser investigada. Alguns outros sintomas também podem estar associados. Por exemplo? Que é a cólica abdominal pélvica crônica, que é uma dor abdominal que não é apenas durante o fluxo menstrual, é durante todo o mês. Sei. Dor durante a relação sexual, dor ao urinar, dor ao defecar, alterações do hábito intestinal e a dificuldade para engravidar. Nossa, é bem complexo, hein? Sim. Quer dizer, qualquer sintoma desse que a mulher estiver sentindo é sinal de que deve procurar um ginecologista ou uma ginecologista, né? Sim, esses sintomas merecem uma atenção especial, merecem uma E investigação. narrar isso na anamnese, né? Falar, ó, eu sinto isso sempre, não sei o quê, não é? Com certeza. Não considerar essa cólica menstrual como normal. Às vezes as pacientes podem deixar de falar pelo medo, ou por colocar esse tabu de que cólica menstrual existe e a paciente vai ter que conviver com ela de alguma forma. Não, a cólica menstrual, principalmente a cólica menstrual intensa, que atrapalha na qualidade de vida e no dia a dia, não deve ser normalizada. Eu sou de uma geração, você não, que você é bem mais nova, mas eu sou de uma geração em que a mulher, quando menstruava, tinha cólica. Isso era normal. Eu sou dessa geração. Acredito que seus pais também eram dessa geração. Sim. Já devem ter te falado isso. Que era normal. Não, ela está sentindo dores porque está menstruada. Né? Isso é normal ter a cólica. Mas não é normal então, doutora? Não é normal. Isso a gente tem que falar e enfatizar. Cólica menstrual intensa não é normal. Não é. Procure um médico. Agora, com relação a tratamento, existe de fato tratamento para endometriose? Felizmente, a gente tem várias opções de tratamento. É um tratamento multidisciplinar. A gente vai desde o bloqueio hormonal, com as pílulas combinadas, orais, ou as pílulas isoladas, ou injetáveis, e até a outras formas de tratamento, como acupuntura, fisioterapia pélvica, dieta anti-inflamatória, a mudança nos hábitos de vida de forma geral, tratamentos medicamentosos para dor, como analgésicos e anti-inflamatórios, e o tratamento cirúrgico quando bem também. indicado, sim. Pois é. Agora, quais são os riscos e efeitos da cirurgia neste caso, doutora? Então, a cirurgia, ela vai ter algumas indicações especiais, por exemplo, quando as pacientes têm uma dor que não melhora somente com o tratamento clínico, ou tem uma infertilidade, ou alguns outros critérios que a gente considera a cirurgia. Sim. E os riscos inerentes à cirurgia são riscos de cirurgias videolaparoscópicas de forma geral, como sangramento, infecção. Eu acho que é importante a gente enfatizar que a cirurgia não cura a doença, nem os hormônios. Sim. Então, depois da cirurgia, essa paciente precisa manter o acompanhamento, Sempre. precisa manter esse cuidado para que não haja recorrência da doença. Tá, exato. Quer dizer, em geral, para o tratamento de infertilidade, a cirurgia é o caminho mais indicado, então?
A cirurgia Seria? é uma boa opção. A gente tem a fertilização in vitro também, Tem, né? que surge como uma grande aliada, mas quando as pacientes têm alguma indicação, a cirurgia também é uma boa opção para essa dificuldade de engravidar. A doutora Fernanda Policeni esteve aqui recentemente, inclusive, falou inclusive desse detalhe da fertilização in Sim, vitro. a fertilização. Ela é especialista em reprodução, né? Isso. Humana, então ela estava falando sobre isso. Doutora Mara Vargas, é médica ginecologista do Corpo Clínico do Hospital Monte Sinai, está falando conosco sobre a endometriose, alertando. Gente, olha só, não é normal sentir cólica, sentir dores em período de menstruação. Se você está passando por isso, dores abdominais, procure seu médico, ou se não tem um médico, procure o marketing ginecologista e vá fazer exames. Pode ser indício de endometriose. E se não for tratada, vai agravando a cada mês que passa, né, doutora? Sim, ela pode ser agravada sim, sem o tratamento adequado. Algum recado para as mulheres que estão nos acompanhando neste Março Amarelo, doutora Mara? Com certeza, que nesse Março Amarelo a gente consiga promover e conscientizar nossas pacientes em relação aos sintomas da endometriose. Cólica menstrual intensa não é normal. A endometriose ela é uma doença tratável e que, quando bem tratada, principalmente se diagnosticada precocemente, ela promove uma melhor qualidade de vida para essas pacientes e uma maior saúde reprodutiva. Então, fiquem atentas aos seus sintomas e não os desvalorizem. Eu quero agradecer imensamente sua disponibilidade, seus esclarecimentos. Espero trazê-la aqui em outras oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, viu, doutora? Obrigada a você. Agora, Transamérica 9h49. Pergunte ao doutor. Oferecimento. Hospital Monte Sinai. Porque hoje o que importa é poder confiar. Reumatocenter. Centro de referência em reumatologia e terapia infusional.